Então, doutor, enquanto o pessoal está chegando, depois vai ficar reprisado aí, quem quiser reprisar esse Um Dedo de Prosa, vai ficar disponível aqui no nosso GTV e também em nosso canal no YouTube, tá? Então já temos algumas pessoas com a gente. Antes de a gente adentrar no tema propriamente dito, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para as pessoas que estarão acompanhando e estão acompanhando a gente dessa noite. Ok, pois não. Eu sou André, sou médico psiquiatra, trabalho em consultório particular e também trabalho no CAPS, né, de Itapissuma, e também no ambulatório do hospital, né, de Itapissuma, no João Ribeiro de Albuquerque, e é isso, mais ou menos isso. Então, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez a Um Dedo de Prosa. É um trabalho que a gente faz voluntário para ajudar as pessoas, principalmente nesse período. Então já tem uma galera acompanhando a gente, já tem profissionais que também estão acompanhando a gente nesse tema tão importante que a gente já vem discutindo. Acho que vai fazer 15 dias agora, hoje faz 15 dias, que a gente vem discutindo sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão da prevenção e do combate ao suicídio. E o tema de hoje, gente, é justamente esse: a importância de se saber mais sobre o suicídio, porque a gente não consegue esgotar, não é, doutor? Ainda Sim. que a gente fale muita coisa, nunca vai se esgotar o assunto sobre essa temática, tá? Então, para a gente já iniciar o nosso papo e a gente consolidar aqui essa informação, doutor, a gente fala muito no Setembro Amarelo, né? Uhum. Setembro Amarelo, aí vem Outubro Rosa, Novembro Azul, então cada um tem uma história por trás. Sim. Então, para a gente começar, e é o mês que estamos trabalhando a temática, por que Setembro Amarelo? Tá. Porque é o seguinte, há alguns anos atrás, houve um acidente, tá, de um rapaz, um jovem americano, ele tinha um carro amarelo. E aí ele cometeu suicídio utilizando o carro, tá? No dia, né, do velório e tal, os familiares, né, dele começaram a distribuir essas fitinhas amarelas, tá? Para poder falar sobre o assunto também, né, para prestar homenagem a ele, mas também para chamar a atenção para o que aconteceu, né, que de repente as pessoas não conseguiram observar antes que ele estava em sofrimento, que ele estava passando por uma certa dificuldade, né, estava planejando e estava com essas ideias. Então, a ideia dos familiares e dos amigos foi de chamar o assunto, né, para a importância para o assunto, avisar as pessoas, olha, observem, né, esteja junto. Então foi realmente dar a importância devida, né, para o assunto. Então, a partir daí, começaram as campanhas, foi crescendo. Então, no dia 10 de setembro é o Dia Nacional, né, é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio, né, de conscientização do suicídio. E aí o Brasil, já há alguns anos, instituiu que o mês de setembro seria um mês dedicado a ações para falar sobre o suicídio, sobre a importância da prevenção do suicídio. E então é mais ou menos essa a história. Interessante, viu? Interessante. Tem a ver com um acidente aí no Fusca amarelo, é isso que você falou? Não, é um carro, eu acredito, eu não sei qual foi a marca, foi um carro amarelo. Ah, tá, entendi. Interessante, muito interessante. Vamos ter outros meses, vamos falar também de outros assuntos tematizados, mas muito bom a gente saber dessa informação, realmente eu não sabia, desconhecia essa informação da origem, né? Como tudo se originou, para que tivéssemos aí o Setembro Amarelo, como a gente está tratando hoje desse assunto. Então, aproveitando já esse gancho, doutor,
da questão dessa temática, né, como o senhor muito bem abordou agora, é mito ou verdade que o suicídio, de fato, ele é muito prevalente? Não, é verdade, tá? Assim, a cada ano mostra que tem aumentado no mundo como um todo, tá? E o Brasil, ele tem aumentado, sim, o número de casos dele. Tem países onde o suicídio é mais prevalente, mas o Brasil está cada vez mais crescendo nessas estatísticas. Então, em termos de números absolutos, né, por mais que relativamente, assim, quando a gente vai ver relativamente a proporção, o Brasil se encontra com uma taxa baixa de suicídio, tá? Que poderia estar entre 3,9 e 4,5 em cada 100 mil habitantes. Mas, por conta né, de ser um país populoso, então, ele se encontra entre os 10 países com maior número de suicídio, entendeu? Isso foi um dado de 2004, é claro que existem dados mais atualizados, mas isso já mostra uma importância aí de... quando já se começou a ver isso, a anotar isso, já era bem importante. Eu estava ouvindo uma entrevista ontem, e aí o comentarista dizia que no Brasil, a cada 43 minutos, uma pessoa comete suicídio, e no mundo, a cada 40 segundos. Isso. É muito alto ainda, né, doutor? É muito alto, é muito alto. Isso daí chama realmente a nossa atenção. Isso é para a gente ficar realmente em alerta. Que, veja, nessa conversa da gente é como se fosse assim, a gente está conversando, a cada 40 segundos que a gente está conversando aqui, uma pessoa comete suicídio, né? Então, é para a gente ficar assustado, né? Complicado. A gente já tem pergunta, tem a contribuição da Flávia, já eu entro na pergunta dela, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente também para essa noite. Eu acho que essa pergunta a gente fez também para a doutora Nádia, no primeiro dia que a gente teve aí da nossa campanha, mas eu torno a repetir porque os públicos são diferentes. Uhum. Então, o que leva uma pessoa a pensar em suicídio, doutor? Então, veja, o suicídio, ele vai ser um ato final, né? Então, não é uma doença em si, ele é um sintoma grave. Então, existem vários fatores, né, que vão levar a pessoa ao suicídio, tá? E, digamos assim, de uma forma geral, o estado como a pessoa vai se sentir é de desespero, é de desamparo, não perceber uma alternativa, tá? Então, a pessoa chegou a essa situação. O que a leva, né, a tomar essas atitudes, tá? Isso daí é um conjunto de fatores que podem ser sociais, né, ambientais, então as relações da pessoa, né? Então, assim, pode ter causas no desemprego, na qualidade do trabalho, nas relações interpessoais, na família, nas suas relações, nos seus relacionamentos amorosos, doenças mentais, transtornos mentais, que não só depressão, mas suicídio, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, entre outros, também são causas de suicídio. Então, é um conjunto de fatores, é algo multifatorial que vai levar ao suicídio.
Entendi. E aí, era justamente a pergunta que eu vou fazer agora. Quais são os fatores de risco, né? Exato. Quando o senhor aborda essa temática, existem os fatores de risco. E quais seriam aí, claro, que resumidamente não tem como a gente esgotar em uma hora de conversa, ou menos de uma hora, não sei, esgotar todo o assunto, né? Então, às vezes, também não pode prolongar demais para não se tornar cansativo para as pessoas. Então, assim, em miúdos, quais seriam, doutor, os fatores de risco nessa questão? Então, o que a gente falou agora, né? Então, assim, os fatores sociais, tá? Então, onde a pessoa está inserida. Às vezes existe a cultura, né, de um país, de uma região e tal, que mostra como alternativa, tá, o suicídio, a prática do suicídio. Então, alguns países, né, a gente sabe notoriamente que o Japão, né, tem essa cultura, né, muito arraigada, essa questão do suicídio. Então, a gente tem aí um exemplo de um fator cultural, tá? Social. A gente vai ter as questões familiares, né? Então, um ambiente conflituoso, um ambiente em que a pessoa não consegue se sentir acolhida, que se percebe desamparada, um ambiente onde há muito conflito, tá? Esses ambientes estressantes, como não só familiar, mas também no trabalho, por exemplo, isso vai fazer com que a pessoa tenha maior chance, maior possibilidade de adoecimento mental, entendeu? Então, a partir de um ambiente desse, a pessoa pode começar a desenvolver transtornos mentais, como esses que eu falei. Mais notadamente a depressão, mais transtornos como borderline, esquizofrenia e tal, são transtornos mentais que podem levar ao suicídio. Claro que isso vai também ter uma predisposição genética para adoecimento mental. Pessoas que são expostas a fatores estressantes, nem todas vão adoecer. Algumas vão. É por isso que tem a predisposição genética. Tá? Não é que o suicídio tem uma predisposição genética, mas doenças mentais têm predisposição genética também. Entendi. A gente tem um testemunho aqui da Fátima Lima, ela está dizendo o seguinte, doutor. Eu mesma já tentei o suicídio porque eu, com 12 anos, fui estrupada e tentei tirar a própria vida, mas Deus chegou primeiro. Ela está dando esse testemunho aqui do que estamos falando, né? Uhum. Sim. Então, você vê aí que foi exposição a um fator estressante, ao abuso, né? Isso daí gera um trauma. Esse trauma, né, quando não bem trabalhado, pode levar a um adoecimento mental. Isso daí é um fator de risco para a ideação suicida e tal. A Flávia Nascimento, ela pergunta o seguinte: doutor André, quem, em que grau de depressão tem mais risco de suicídio? Eu não entendi. Ela está dizendo aqui, deixa eu só compor aqui. Doutor André, deixa eu ver, ela corrigiu. Digo, em que grau de depressão tem mais risco de suicídio? Então, veja, a depressão é um sintoma em si, né? Então, é considerado um sintoma grave. Então, depressões graves podem ter a ideação suicida presente, tá? Então, a gente vai ter depressão leve, moderada, grave. Geralmente, a depressão grave, a gente vai ter alguns sintomas em especial. Então, ideação suicida ou algum sintoma
psicótico, né, como a alucinação, os delírios e tal. Então, isso constitui uma depressão grave, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Perfeito. Flávia e Fátima, muito obrigado por vossas participações. Fiquem à vontade, continuem participando, todos vocês, podem fazer pergunta, que a gente repassa aqui para o nosso convidado, doutor André. Doutor André, a gente falou um pouco sobre os fatores de risco, né? O senhor dissertou um pouco sobre os fatores de risco. E quais seriam os fatores de proteção? Então, os fatores de proteção, a gente vai ter, utilizando até isso que a gente falou, né, que tem componentes sociais, culturais e tal. Mas, falando especificamente, a gente vai ter a religiosidade, proximidade com a família, uma percepção mais otimista da vida, a gravidez, a maternidade também são fatores de proteção. Então, veja, quando a gente percebe na consulta, né, quando a gente pergunta, uma das primeiras perguntas assim, que a gente vai fazendo, né, para poder pegar os dados do paciente, a gente pergunta se a pessoa tem algum tipo de religião. Porque aí a gente sabe que é mais fácil acessar a parte da pessoa, né, o entendimento da pessoa de que existe algo maior, né? As religiões, veja, algumas religiões elas vão colocar o suicídio como algo proibido, outras vão falar sobre as consequências do ato. Então, tem as questões que vai abordar a questão da espiritualidade. Então, isso daí é um fator protetor. Quando a pessoa acredita nisso, tá? Então, ela vai ter a seu favor essa crença de que ela vai sofrer além dessa vida, vai ter uma pena para isso. Então, isso daí funciona como fator protetor. A proximidade com a família, a gente vai ter uma rede de apoio. Se é uma família bem estruturada, se é uma família em que há conversa, há diálogo, que as pessoas percebem-se, né, que se ajudam. Então, isso daí vai ser um fator protetor. Então, outro fator protetor é a pessoa ser otimista, ter uma otimista da vida. Por quê? Porque isso daí é a questão da resiliência, é a pessoa saber que, apesar das dificuldades que existem, a vida vale a pena, tem suas graças, tem seus momentos felizes, momentos ruins passam, entendeu? A gente aprende com as dificuldades. Então, isso daí, com toda certeza, é um fator protetor. E o outro que eu trouxe, a gravidez, a maternidade, é porque quando a pessoa, né, tem filhos, né, no caso, né, a mãe, mas eu extrapolo um pouco mais, não só a maternidade, a paternidade também, a pessoa, ela pensa muito nos filhos. Eu não fiz porque eu pensei nos meus filhos, porque eles iam sofrer, porque eles iam ficar desamparados. Então, isso funciona como uma proteção. Muito bom, doutor. Muito bom. Muito obrigado desde já, porque realmente esses fatores que o senhor citou aí é muito importante, de fato. Né? Hoje, quando eu até conversava com o senhor, a gente, nos bastidores rapidinho, me veio um direct de uma pessoa que estava passando por uma situação muito complicada, até tentou, né, tirar sua própria vida. Ela é conhecida nossa, e a gente ali aconselhou, deu uma palavra, né, para que ela tirasse isso da cabeça, porque ela estava muito preocupada com os pais. O pai estava sofrendo muito, e a mãe, consequentemente, sofrendo porque o pai estava sofrendo. Então você vê que a questão que o senhor falou da família, né? Então vai desencadeando algumas coisas, os sofrimentos, né, em si. Sim. Então, muito obrigado desde já, viu? Nada. Por sua participação, que a gente agradece muito.
Está sendo muito esclarecedora. A Fátima, ela pergunta também, doutor, o seguinte, deixa eu ver aqui. A pessoa que tem problemas de chorar com qualquer coisa, isso é depressão? Então, veja, o choro, né? O choro, ele vai estar presente na depressão. Esse choro é espontâneo, esse choro sem um motivo aparente, vai estar muito presente na depressão, mas não só na depressão, né? Então, outros transtornos mentais também podem apresentar choro, mas a gente está muito acostumado com que é um humor mais triste, né? É uma pessoa que vai ter vai estar mais sensível e tal. Então, assim, a gente acaba associando mais a depressão. Mas outros transtornos, né? Porque existe o transtorno depressivo bipolar, que vai ter a fase de depressão, mas é a depressão bipolar. E aí vai ter o choro, vai ter a raiva, o transtorno de personalidade borderline, então a pessoa está muito angustiada e tal, e também vai apresentar o choro, né? Entendi. Então, Fátima, espero aí que o doutor tenha sanado sua dúvida. Porque a sua pergunta é muito pertinente, porque eu conheci um pastor amigo nosso, que ele estava passando por uma fase depressiva, doutor, e com qualquer coisa ele chorava. Uhum. Ele dizia a mim que olhava uma folha caindo da árvore e ele começava a chorar. Pois é. Pra você ver o link. Às vezes, a gente vai... porque é muito sugestivo, né? Assim, a gente associa muito a depressão, né? Mas às vezes... Mas a gente também não... Tem que ter o cuidado de não rotular, né? Tem aquelas pessoas que são emotivas, que choram com tudo, entendeu? Elas sempre foram assim. Não quer dizer que elas apresentem algum grau de sofrimento, que tem alguma disfunção. Elas são apenas emotivas, elas choram por tudo, choram porque estão felizes, choram porque estão tristes também, choram quando vem alguma cena que a comove e tal, mas não é uma coisa que a atrapalha, ou que, enfim, que esteja gerando algum tipo de sofrimento. A gente também tem que ter cuidado para não rotular, né, e não enquadrar todo mundo com algum tipo de doença mental, né? Perfeito, doutor. Muito obrigado. O que fazer com pessoas que dão sinal de suicidar-se, né? E quais são os possíveis sinais? Veja, vamos lá. O que a gente deve fazer, né, com pessoas que de repente mudam um padrão, né? O que a gente vai começar a perceber é o padrão de comportamento daquela pessoa fica diferente. Era uma pessoa que era extrovertida, era uma pessoa que era comunicativa, de repente essa pessoa passa a ficar mais calada, a se isolar mais. Ela fica muito irritada às vezes. Então, isso daí são alguns dos sinais que a pessoa vai dando. O conteúdo da fala fica uma coisa mais negativa, mais pessimista. Então, a gente começa a ficar mais de olho. A gente começa assim, opa, tá estranho isso, né? Então, o que a gente deve fazer diante disso é falar, tá? Não tenha medo, receio de falar. A pessoa, às vezes, ela tem esse comportamento muito para poder pedir ajuda. São sinais de ajuda. Ela vem e, às vezes, ela fala claramente. Ela chega e vai falar claramente. Então, se a pessoa traz algumas frases do tipo, umas frases que a gente considera frases de alerta, né? Tipo, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais.
eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Isso daí, veja, é um conteúdo de morte, é um conteúdo negativo. Então, diante disso, você tem que prestar atenção. Você não pode minimizar isso, você não pode chegar e ridicularizar, deixar por menos. Você tem que chegar e puxar uma conversa, você tem que se mostrar preocupado, oferecer-se, né, tanto para ouvir os problemas da pessoa, como também pedir ajuda, tá? Então, você, diante de uma pessoa que vai mostrando uma mudança de comportamento, você vai percebendo o conteúdo negativo, o conteúdo de morte dessa pessoa, você precisa se posicionar. Você não pode deixar por menos, achar que é frescura, deixa de conversa fiada, entendeu? Você tem que realmente se mostrar empatia, mostrar o interesse, dizer que está ali para ajudar, entendeu? E a ajuda é realmente procurar o profissional de saúde, em especial o psiquiatra e o psicólogo. Perfeito, perfeito. Então, gente, assim, suicídio não é frescura, depressão não é frescura. Ainda existe um tabu muito grande em falar sobre o suicídio. Porque algumas pessoas acham que você falar sobre o suicídio, você está estimulando as pessoas a praticarem. Não é. É como o doutor falou, muitas vezes as pessoas querem atenção, querem ser ouvidas, e a forma que tem muitas vezes agindo dessa forma. Então, o doutor já deixou muito bem claro, essas palavras negativas, essas palavras que têm conteúdo de morte, é um sinal de alerta que precisamos ficar atentos. Então, doutor, aproveitando essa deixa, perguntar sobre o suicídio é estimulá-lo? Não. Não é estimular. Não é estimular. É esse receio que a gente tem que perder. Não é estimular. A gente está... É praxe. Na consulta, numa consulta psiquiátrica, assim, quase sempre, em quase toda consulta, você vai perguntar. A depender da queixa, a depender dos sintomas e tal, você vai chegar nesse ponto. E fora do consultório, também não é. É apenas jogar limpo, é apenas mostrar que está atento, entendeu? Não é estimular. Se você estimular, é dizer assim, vai lá, bicho. Vai lá, tá tudo certo, cometa aí o suicídio. Não é isso. Você vai lá, rapaz, que pensamento é esse? Tu tá pensando sobre isso, Vem cá, como é isso? Me conta mais, entendeu? Aí você vai tentar dissuadir. Olha, eu tô achando que isso é muito sério, entendeu? Isso daí você tá precisando de ajuda, em que é que eu posso ajudar? De forma alguma estimular. Pelo contrário, digamos assim, é se posicionar, é perceber, é agir preventivamente. Perfeito. Muito bom. Então, aproveitando, a gente já até deu uma deixa logo no começo dessa live. No Brasil, né, o aumento foi significativo, o índice, né, de suicídio entre crianças e adolescentes. Então, houve muito esse aumento assustador no Brasil de crianças e adolescentes que cometeram suicídio. Você acredita que este fenômeno ocorreu por quê, doutor? O que o senhor acha que essa taxa aumentou tanto entre jovens e adolescentes? Então, veja, eu acho que vai ser muito reflexo da nossa sociedade, assim. É uma sociedade que está muito estressada. A família, de uma forma geral, está muito desestruturada, entendeu? Então, assim, os filhos
vão sentir muito isso da desestruturação dos pais. O ambiente familiar. A vida é muito acelerada, as crianças estão aceleradas. Hoje, a cultura, existe uma cultura de que a criança não pode esperar, de que a criança não pode ser frustrada. A gente não está estimulando a resiliência de nossos filhos. Então, você vai pegar, desde pequenininho, crianças que não conseguem lidar com frustração, que não aguentam esperar, entendeu? Então, veja, isso daí é o que a gente falou. Resiliência é um fator protetor. Se você não estimula isso, se você não conversa sobre isso com o seu filho, se você não estimula, não treina a paciência, a resignação, entendeu? Então, a gente está... claro que é uma coisa muito fatorial, eu estou falando de um apenas. A gente sabe que tem questão de componente, tem predisposição genética, tem questão cultural e tal, e tal, e tal. Mas na criança em si é uma coisa que chama atenção, né? A criança, a gente sempre espera que ela seja feliz, que ela seja alegre e tal, mas as crianças hoje em dia estão sendo muito reflexo de como nós somos, de como nós somos com elas também, né? Então, tem muito isso. Eu acho que tem muito a ver com o comportamento, com a relação com os adultos ao redor delas. A Priscila Barros, que é uma parceira nossa, ela tá concordando com o senhor, né, na informação que o senhor está dando, e ela traz uma informação que ela está dizendo o seguinte, que isso é a cultura do aqui e agora. O senhor concorda com isso também, doutor? Nessa questão, estamos falando de... Veja, então, a questão, por exemplo, quando a gente extrapola um pouquinho, quando a gente vai ver que a religião é um fator protetor, a religião, ela, de uma forma geral, ela tenta transcender mais, né? Então, ela vai trabalhar a parte espiritual, a espiritualização, a espiritualidade e tal. Muito dessas crenças, né, espiritualizadas, elas vão dizer o quê? Que tem algo a mais do que isso daqui, né? Então, isso por si só já mostra se essa crença é um fator protetor. Então quer dizer que o contrário, que essa coisa do aqui, do agora, a vida só é essa, a gente tem que fazer de tudo na pressa para acumular, para isso, para aquilo outro e tal, isso perde um pouco a lógica, a graça da vida, entendeu? Então se você tem uma percepção de agir mais devagar, de não ter essa coisa de tem que ser feliz exatamente agora. De repente você tem uma visão de vida que você sabe que a vida não é só isso aqui, de repente tem um plano espiritual, uma vida além disso. Essas coisas fazem com que você veja de forma diferente essa vida da gente, que é mais do que isso, tem mais do que bens materiais, do que coisas para se acumular, entendeu? Então, isso daí traz um sentido maior para a vida da gente. Muito bom. Obrigado, Priscila, pela tua participação. Ela está dizendo o seguinte, isso mesmo, doutor, desaprendemos a esperar. Isso é uma verdade, viu, Priscila? A gente é muito do imediatismo, né? A gente quer tudo rápido. E isso é um fator prejudicial muito grande também. Porque gera frustração, né? Você não conseguiu exatamente aquilo e tal. Então, esse acúmulo de frustrações,
coisas não realizadas, essa ansiedade, toda essa coisa muito acelerada e tal. Isso daí, esse estresse crônico, faz com que a gente possa adoecer, né? Justamente. Então, ainda aproveitando essa deixa que a gente falou um pouco sobre a questão de crianças, adolescentes, tá? Até eu acho que no ano passado a gente foi muito, sabe, bombardeado nas redes sociais da questão da baleia azul, né? Da Momo. Você acredita, doutor, que isso também tem contribuído, isso é gatilho para que algumas crianças e adolescentes tomem essa decisão de se matar? Por exemplo, a gente teve a baleia azul, a gente teve a Momo, a gente teve vários outros fatores, né, que foi disseminado aí terrivelmente, desafios que eram lançados. Você acredita que esses tais, né, essas tais situações, e também o bullying, o cyberbullying, contribui também, são gatilhos que contribuem para que esses jovens, essas crianças tomem esse tipo de atitude? Então, veja, na parte do... a gente vendo esses jogos, né, da baleia azul, da Momo e tal, isso daí é bom a gente separar do bullying, do cyberbullying e tal. Por quê? São fatores diferentes, né, doutor? Esses jogos, né, a baleia azul, a Momo e tal, elas utilizam vai ter como raiz ali, utilizando tanto a inocência como a incapacidade ainda da criança de saber o que é morte ainda, de que se ela fizer aquilo, ela vai morrer e ela não volta. A depender da idade da criança, ela está levando aquilo como uma brincadeira, como um jogo, que não vai acontecer nada demais com ela. Então, isso daí é algo grave, porque é uma manipulação, né, feita por alguma mente ali, né, patológica, né, que está realmente querendo fazer o mal e sente prazer em fazer o mal, tá? Agora, na parte do bullying, do cyberbullying, a gente vai estar... a pessoa que sofre bullying, o cyberbullying, é uma pessoa que está se expondo, né, a um fator estressante, estressor, né? Então, ela está se sentindo humilhada, ela está se sentindo depreciada, desamparada. Essa situação a deixa desesperada. Então, aí, a depender, né, de fator genético, de rede de apoio, então o bullying pode sim ser um gatilho, um fator de risco para o suicídio. Perfeito, muito bom. Então, aproveitando já todo dentro desse cenário, como é que a psiquiatria pode ajudar no combate, no enfrentamento ao suicídio? Então, a psiquiatria, ela vai ser, né, uma dessas redes de apoio, né? Então, assim, o médico psiquiatra, ele vai utilizar das medicações para poder controlar, né, tratar, né, a doença de base. Ele vai, por exemplo, então, a gente vai ver qual é a doença, né? Uma das doenças, né? Qual é a doença mental que está envolvida, né, nessa tentativa de suicídio, nessa ideação suicida. Então, utilizando desse conhecimento, fechando critérios diagnósticos, você vai escolher a medicação mais condizente, né? A medicação mais indicada para o caso. Mas a psiquiatria, de uma forma geral,
como a psicologia, ela também vai atuar de forma preventiva durante a consulta, questionando sobre esse tipo de pergunta, estimulando atividades, né, de higiene mental, né? Então não é só medicamento, é um conjunto de atitudes, de orientações, de dicas, de exemplos que o médico, que o psiquiatra vai utilizar para mostrar à pessoa como ela deve se comportar, né, diante desse tipo de pensamento que surge. Muito bom. O tratamento da ideação suicida, ou seja, pensamento sobre o suicídio, que o senhor acabou de falar um pouco para a gente, atitudes ou planos que o indivíduo tem para se matar, deve ser contínuo, uma vez que há um dispositivo que impulsionou o paciente à tentativa. Ele tem que ser contínuo ou ele chega um momento que para o tratamento? Não, então, cada caso vai ser um caso. Existe, por exemplo, vamos pegar o que a gente acaba conhecendo mais, a depressão. Não quer dizer que a pessoa que teve uma tentativa de suicídio, se a pessoa fez o tratamento, se era uma depressão, tá? Uma depressão com sintoma grave, ela foi lá, fez o tratamento dela, se restabeleceu, a depender, né, se foi o primeiro caso, né, de depressão dessa pessoa, existe na literatura a orientação de que pode ser que essa pessoa consiga ficar sem medicamento, tá? Então, nesse caso, a tentativa de suicídio foi um sintoma grave. Você tratou a doença de forma correta, a depender, foi o primeiro caso de depressão que essa pessoa teve, então, muito provavelmente, ela vai conseguir descontinuar o medicamento em algum momento e não vai ter mais nenhum outro sintoma depressivo, inclusive a ideação suicida, entendeu? Como existe aquele mito, né? Uma vez suicida, uma vez que tentou, sempre vai tentar. Nem sempre. Isso. A gente tem que ver qual é o fator causal dessa atitude para a gente ir definindo uma forma de tratamento, uma forma de acompanhamento e tal. Perfeito. Qual a sua opinião sobre a automedicação? A automedicação, não só em relação à depressão, ao que seja, a automedicação não é bom de forma alguma, porque a gente acaba fazendo medicamentos que podem causar mais mal do que bem. Então, sempre tem que procurar uma opinião do médico, de um especialista, que ele vai saber orientar qual a melhor medicação para o seu caso, para a doença e tal. Cuidado com a internet, viu? Procure um especialista. É o Dr. Google. Não vá nesse negócio. Dr. Google. Google cuidado. É ótimo. Pois é. Então procure um especialista. Tá certo, gente? Doutor, a gente está finalizando esse um dedo de prosa muito produtivo, assim, muita informação. Como o tema diz, né? A importância de se saber mais, ou seja, a gente nunca vai esgotar o assunto, nunca iremos esgotar o assunto, então é muita coisa para se falar, e aqui a gente está tendo uma aula espetacular, gente, e vocês estão tendo uma consultoria gratuita na palma da tua mão, então valorize isso, esse momento, com o doutor André, que para conseguir uma agenda com esse homem foi difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Então, doutor, aproveitando, já que automedicação totalmente zero, então tem que procurar um especialista.
Em caso da pessoa que está sofrendo um processo de depressão, um estresse muito grande, com pensamentos e ideação suicida, existe algum exercício ou mecanismo que se possa fazer em casa ou em algum outro ambiente, quando os pensamentos suicidas, ideações, né, toda essa pressão e outros sentimentos negativos surgem, existe alguma coisa, sabe, uma válvula de escape? Então eu vou fazer isso, de repente, para dar uma desparecida. Existe algum mecanismo ou exercício que auxilie, né, nesse combate, né, ajudando? Veja, na percepção de pensamentos de morte, de ideação suicida, primeiro, procure ajuda, tá? Procure um psiquiatra. Se você já faz terapia, né, psicoterapia, é acompanhado por psicólogo, converse com ele sobre isso, tá? Porque ele vai orientar você a ir a um psiquiatra, tá? Mas, de uma forma geral, para a vida, de forma preventiva, diante dessa vida estressante, você se percebendo acelerado, com muitos pensamentos, muito ansioso e tal, você procure, existe hoje, é muito praticado, várias técnicas de relaxamento, várias técnicas que ensinam a gente a aprender a lidar com o pensamento, a não comprar o pensamento, mas identifica, observa o pensamento, eita, é um pensamento que chegou e deixa aí. Então a gente vai encontrar isso na meditação mindfulness, que é a meditação da atenção plena, né? De viver aquilo que você está fazendo plenamente. Existe a yoga, os exercícios físicos, a musculação, exercícios aeróbicos, esportes, tudo isso produz neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar também. Então, contato com a natureza, tudo isso gera na gente um conforto, uma sensação de bem-estar. Muito bom. A Nívia está agradecendo, né, ao senhor. Ela disse que ouviu tudo aqui, assistiu a live, adorou a live, e ouviu tudo muito atenta. E só tem a agradecer. É um prazer. Então, doutor, a gente está finalizando. Eu quero finalizar essa live de hoje com... Não é nenhuma pergunta. Sim, vamos sugar um pouquinho, né? Mas aí, quais conselhos, né, as orientações que o senhor pode nos dar, né, a todos os internautas, aqueles que assistirão depois dessa live, quais conselhos o senhor pode dar aí aos nossos internautas? Veja, separando em dois públicos, assim, aquele que está precisando de ajuda e aquele que pode dar ajuda. Se você está se sentindo desesperado, desamparado, se você tem uma sensação de abandono, se esse tipo de pensamento de morte, de suicídio tem surgido em você, peça ajuda. Não desista da vida, peça ajuda, que você vai sair dessa situação. Com a ajuda bem estruturada, bem planejada, você vai conseguir sair. E se você é aquela pessoa que está percebendo que alguém ao seu redor está precisando de ajuda, ofereça o seu ouvido, ofereça a sua empatia, escute, mostre que você se importa, quebre esse ciclo de que as pessoas vêm, mas vão embora, entendeu? Pare, volte, escute, dê a mão, entendeu? Isso daí realmente vai fazer diferença. Perfeito. Então, doutor, sim, muito obrigado, pela sua disponibilidade de poder conversar com a gente um pouco. Essa live vai ficar gravada, como eu disse a vocês, vai ficar aqui no nosso IGTV e vai para o nosso canal no YouTube, para você poder rever, enviar para outra pessoa, enviar para quem você acha que precisa. É um momento muito importante. Segunda-feira a gente finaliza a nossa campanha com a doutora Thaís.
né, psicóloga, que vai estar falando aqui com a gente sobre a temática do luto, tá? Então, assim, a gente acaba abordando todas as áreas, e aqui a gente fecha com o doutor André essa parte, né, da questão do suicídio, da depressão, dos fatores que envolvem tudo isso, e depois a gente finaliza aí na segunda-feira com a doutora Thaís. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez. Espero poder contar com o senhor outras vezes aqui no Dedo de Prosa. A doutora Nádia também está acompanhando a gente. Muito obrigado, doutora, por apresentar esse homem fantástico. Tá? Então, assim, que Deus abençoe a todos. O senhor foi muito requisitado, doutor. Muito requisitado. Foi um prazer. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Assim, gente, um cheiro no coração de todo mundo. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, doutor. Um forte abraço. Até a próxima.